Olá, crianças, graça e paz. Eu sou Patrícia e pertenço à Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil e sou orientadora da UCP, que é uma das sociedades internas da igreja, que é o Departamento Infantil das Crianças. E hoje eu venho aqui trazer um momento de história, a gente poder cantar um pouquinho e compartilhar a palavra de Deus. Porque esses momentos que nós estamos vivendo no nosso país, por esse problema do coronavírus, estamos tendo que fazer a quarentena, ficarmos em casa. Então, para que a gente possa compartilhar um pouquinho com vocês, estamos aqui de casa para transmitir um pouco da palavra de Deus. E agora eu também quero mandar um abraço especial para todas as crianças da UCP, para todas as crianças da igreja e para a tia Liliane, que também é orientadora da UCP, juntamente comigo. Estamos com muita saudade das crianças, mas por esse motivo estamos aqui, não deixando de aprender, de estar falando da palavra de Deus. E para ter esse início, nós vamos estar orando, eu vou estar intercedendo por todas as crianças, por todas as famílias, os papais, as mamães e pelos pastores. Vamos agora, crianças, fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa tarde, momento este que vamos falar um pouco da Tua Palavra e já te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigado, ó Deus, pelas crianças que agora estão na sua casa, compartilhando um pouco conosco da palavra também. Que o Senhor abençoe a cada uma delas, dando saúde, dando paz ao coraçãozinho de cada uma. Abençoe os papais, as mamães, ó Deus. Nos fortalece a cada dia mais por esse momento que estamos passando, estamos vivendo no nosso país, ó Deus, mas cremos na Tua palavra, que o Senhor é maior, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é que nos guarda e que nos livra de todos os males, Senhor. Abençoe a cada liderança da igreja, abençoando os pastores, cuida de cada um. Eu te agradeço por tudo, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Vamos cantar, criança? A tia escolheu 2 cânticos para a gente cantar. Eu escolhi Meu Barco é Pequeno e depois a gente vai cantar 3 palavrinhas. Vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem, a viagem trazemos além. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guia, ao céu poderei alcançar. É pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guia, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar. Jerusalém, além. Vamos estar cantando, criança, o outro cântico que a gente conhece, é bem conhecido, 3 palavrinhas.
Então eu trouxe uma história que fala sobre fé. E nós vamos pegar a nossa Bíblia agora e vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11, e leremos o versículo 1 e o versículo 6. Vamos então pegar a nossa Bíblia e acompanhar com a tia neste momento. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós vamos ficar só com o versículo 6, a primeira parte que fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, crianças, como é importante nós termos fé na nossa vida. Nós temos fé e cremos que Jesus, Ele vive, Ele reina na nossa vida. Nós cremos que Jesus, ressuscitou, Ele morreu por nós. Ele pagou todo o alto preço para que a gente tivesse vida eterna. E nós sabemos que Jesus, Ele vive em nossos corações. E aí, Jesus fica muito triste, Deus, quando a gente não tem fé, quando a gente deixa de ter fé. Fé é o quê? É acreditar que tudo é possível, quando Deus fala que é possível. Porque quando oramos, Deus, Ele responde às nossas orações. Às vezes pode ser de imediato, às vezes pode ser espera um pouquinho, ou às vezes não, eu não posso te responder, porque é o melhor para nossas vidas. E Deus, Ele conhece o nosso interior e sabe o que é melhor para os servos dele. Também não é diferente para nós, crianças. Quando as crianças oram, tem que ter fé, acreditar que aquilo pode acontecer. E fé, então, é impossível. Sem fé, é impossível agradar a Papai do Céu. Então, como fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo Jesus aqui comigo, mas eu sinto, eu sei que Ele está morando no meu coração. E isso são fatos, são verdades que nós devemos ter fé e nunca abandonar a fé, nunca desistir, nunca desanimar e acreditar em Jesus Cristo em todas as nossas situações, sejam nos momentos das tristezas, seja das alegrias também. Devemos ser agradecidos ao Papai do Céu por tudo que Papai do Céu tem nos dado, Nesse momento nós estamos ficando em casa, as crianças estão deixando de ir à escola, de ir à igreja, de brincar com os amiguinhos. E o papai e a mamãe, às vezes, muitos têm que ficar em casa. Mas nós sabemos que no momento o Papai do Céu vai agir e tudo vai se resolver e tudo vai voltar ao normal. Nós vamos ir à casa do Senhor com alegria para louvar, engrandecer o nome dEle, agradecer por tudo que Ele tem nos dado. E nós vamos voltar ao nosso trabalho, o papai e a mamãe, nós vamos voltar às escolas, Então isso vai ser bênção, mas isso é no momento de Deus. Nós estamos orando todos os dias para Deus dar um basta, para esse vírus acabar, mas nós sabemos que Deus vai agir quando Ele quiser. Nós temos que ter fé e acreditar que Deus, Ele vai agir. Então a tia trouxe uma história, tio, para vocês hoje, e ela está registrada no livro de Mateus. Todos podem abrir a Bíblia para conferir. Ela está registrada em Mateus, o capítulo 14, versículos 22 a 33, que fala sobre Jesus anda sobre o mar. Então Jesus, Ele estava pregando a palavra de Deus, estava ensinando a todas as pessoas, aos discípulos também. Ele orou pelas pessoas, fez cura e ouviu muitas pessoas
que queriam conversar com Jesus, e Jesus estavam ali no meio daquela multidão. E aí Jesus passou o dia inteiro com os discípulos, com essas pessoas que queriam ouvir a Jesus, porque quando Jesus, criança, aparece lá, quando ele esteve aqui na terra, as pessoas queriam estar perto de Jesus, queriam aprender com ele, saber de tudo, das maravilhas que ele tinha para ensinar. Então, quando ele aparecia nas cidades, que ele ia de cidade em cidade, pregando a palavra, testemunhando, fazendo milagres, as pessoas se aglomeravam perto de Jesus e ficavam ali horas e horas ouvindo o que Jesus tinha para ensinar. E quando Jesus esteve quando terminou o momento de falar com aquelas pessoas, Jesus falou para os discípulos, vem aqui todos, pega seu barco e vai para o outro lado do lago, que é lá o lago de Tiberíades. E aí os discípulos, então, obedeceu a ordem de Jesus. E aí o que Jesus fez? Ele pegou, se retirou e foi subir ao monte para orar. Porque também, criança, Papai do Céu, Jesus, ele gostava de falar com o Papai do Céu. Ele também orava, como nós fazemos orações. Jesus também queria orar. E ele queria ficar em silêncio, ficar a sós, um momento íntimo dele com Deus lá no monte. E passava as horas e horas ali orando em comunhão com Deus. E aí foi anoitecendo e os seus discípulos já estavam preocupados lá no barco, lá no lago. E o lago começou a ter muitos ventos, o vento batia muito forte e aí colocava o barco ao vento contrário. E o vento só ia levando o barco mais a distante ainda. E os discípulos estavam atemorizados, porque num barco, com aquela imensidão de água ao seu redor, e aí Jesus não estava ali, porque eles também, porque Jesus não vem? Até agora Jesus não chegou para entrar no nosso barco. E eles atemorizados, porque com medo daquele barco se virar e eles afogar naquele lago, porque a noite já era alta madrugada e eles não estavam enxergando mais nada e só ouvindo o vento bater no seu barco, o vento bater no seu rosto. E aí eles teve esse momento de maior medo que passou ali naquele momento e querendo que Jesus se achegasse mais depressa. Mas Jesus, criança, ele conhece tudo o que acontece, porque Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. E ele estava sabendo o que estava acontecendo com seus discípulos, porque os discípulos eram amigos de Jesus também. E aí, de repente, Jesus vem sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas, sobre aquele lago. E aí, de repente, os seus discípulos começam a levar um susto, porque pensaram que fosse um fantasma, pensasse que Jesus fosse o fantasma, porque estava andando sobre as águas. E andando sobre as águas, quem é que pode fazer isso? Só Jesus, que tem poder sobre o céu, sobre a natureza, sobre a terra, porque só Jesus é que tem poder para todas as coisas. E Jesus foi se aproximando do barco e falou: calma, tenha fé, porque sou eu, Jesus Cristo. E aí Pedro então falou para Jesus: Jesus, se tu és mesmo o mestre, manda-me ao encontro com o Senhor, para que eu possa andar sobre as águas também. E aí Jesus deu uma ordem: venha, Pedro, até mim. E Pedro então colocou o seu pé, tirou o seu pé do barco e começou a andar sobre as águas. E aí, de repente, Pedro estava olhando para Jesus, mas o seu medo foi tão grande, que ele tirou seus olhos de Jesus e começou a olhar aquela tempestade ali,
as águas batendo nos seus pés, o vento forte batendo no seu rosto, e ele foi possuído então de grande medo. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar naquelas águas. E aí Pedro começou a gritar: socorre, Jesus, me socorre, socorro, estou afundando. E Jesus estende a sua mão e tira Pedro daquele lago, das águas que ele estava submergindo. E Jesus falou para ele assim: Pedro, você é um homem de pequena fé. Por que você não acreditou em mim? Eu estava aqui com você. Eu mesmo que dei a ordem para você vir até mim. E aí eles entraram no barco. Quando Jesus entrou no barco, colocou Pedro, o vento cessou, tudo ficou calmo, o lago ficou tranquilo, as águas mansas. E aí todos eles começaram a adorar Jesus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E aí que eles começaram a crer, eles viram que Jesus realmente é poderoso, porque só ele que poderia fazer aquele milagre. É uma coisa tremenda andar sobre as águas. A gente não consegue, né? Se a gente começasse a andar, o que ia acontecer? A gente também ia afundar. Então, crianças, quando Pedro tirou os seus olhos de Jesus, ele perdeu a fé, porque ele estava acreditando que ele ia andar sobre as águas. Às vezes na nossa vida é assim, quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, tudo vai mal na nossa vida, tudo acontece. E Jesus fala que nós devemos confiar nele, acreditar. Ter fé é isso, acreditar. E naquele momento Pedro deixou de acreditar em Jesus. Há situações difíceis na nossa vida que não podemos nos desviar de crer no poder de Deus. Mesmo quando tudo ao redor está ruim a nossa vida, quando tudo vai mal, devemos continuar caminhando em direção a Jesus sem duvidar jamais, porque sabemos que Jesus pode infinitamente mais sobre as situações difíceis, sobre os problemas que estamos passando, pelas doenças, as enfermidades, seja em qualquer situação. Deus age quando a gente ora, quando a gente crê, quando a gente tem fé que tudo vai passar em um momento de Deus, no momento certo, tudo isso, toda a tempestade vai cessar. Como Jesus entrou no barco dos discípulos, o lago, né, a água cessou, ficou calmo, tranquilo, o vento cessou. E aí, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala, basta, já chega, tudo acontece. Jesus, ele está sempre ao nosso lado. E é por isso que nós devemos ter fé, acreditar, porque a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E para agradar a Deus, devemos ter fé, acreditar que Jesus está pelejando pelas nossas lutas, está conosco no nosso barco e está conosco a todo instante. E eu queria trazer essa mensagem, então, por esse momento que todos que estamos vivendo e falando para vocês que nós não devemos desistir, vamos orar, vamos confiar e crer que tudo vai passar. E vamos fechar os olhinhos mais uma vez, que a tia vai encerrar esse momento orando por todos nós e por todos que ouviram a palavra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa mensagem, que possamos realmente confiar no Senhor Jesus, tendo fé, ó Deus, que nunca venhamos a perder a fé, porque a fé nos alimenta, a fé vem ao nosso redor, Senhor, vem agir em nossos corações. Abençoe as crianças, abençoe a cada uma delas para que elas não venham a perder a sua fé e confiar no Senhor Jesus, confiar nas tuas promessas, ó Deus, porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus
morrer em favor de cada um de nós e que um dia o Senhor vai voltar para buscar, ó Pai, aqueles que amam o Senhor, aqueles que receberam de todo o seu coração. Muito obrigada, Deus, por esses momentos que aqui passamos, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. É no nome santo e maravilhoso de Jesus é que eu oro e te agradeço. Crianças, sábado, no próximo sábado, às 16 horas, teremos outra história bíblica e contamos com a presença de todos vocês para nos assistir e para acompanhar o nosso momento de culto, né, que será transmitido. Obrigada, fica com Deus, um beijo e um abraço, e a tia está com muita saudade de todos vocês. Tchau!